Você sabia que dentro do tema Direito Civil, a disciplina que mais tem incidência no exame da ordem é Direito de Família? Não? Então vem comigo que hoje a gente vai abordar um tema super legal chamado casamento putativo. É isso aí, se você não me conhece, eu sou o professor Roger Lippe, pode me seguir lá nas redes sociais, porque hoje eu quero te convidar a falar sobre um tema super interessante que é casamento putativo. Provavelmente você chegou até a esse vídeo em detrimento de um post que eu fiz nas minhas redes sociais sobre uma notícia que viralizou hoje aí na internet, falando sobre uma baiana que casou com o irmão da irmã dela, e aí a gente fez uma chamada para perguntar se isso caracterizaria casamento putativo. Mas para você saber se caracteriza ou não casamento putativo, obviamente você precisa saber o que é casamento putativo. Então vamos lá? Vamos relembrar esse tema tão importante do direito civil, que muitas vezes já foi cobrado e com certeza continuará sendo cobrado no exame da OAB. Mas veja só, vamos fazer uma sequência lógica aqui. Direito de família, geralmente nas grades curriculares das faculdades mais tradicionais, ele está lá depois de contratos, né, depois de direitos reais às vezes. Então vamos lá em Civil 5, Civil 6, aí estourando Civil 4. Ou seja, você já viu antes disso duas situações dentro do curso de direito que também tem essa palavra putativo ou putativa. E é isso que eu quero te chamar a atenção agora. Vamos recordar rapidinho o que seria a legítima defesa putativa lá do direito penal e o que seria o credor putativo lá do direito civil, onde você estuda a parte de direito das obrigações. Vamos recordar então a primeira, que é a legítima defesa putativa. Vamos lá? Vamos fazer assim, olha só. Para que você possa compreender a legítima defesa putativa, porque veja, eu quero fazer um percurso para que você chegue até o conceito de casamento putativo de uma forma mais simples. A legítima defesa é o quê? Repelir injusta agressão, não é isso? De forma moderadas, não é isso? De forma moderada. Vamos lá. Eu sei que tem mais coisa do conceito, a aula não é sobre direito penal. Eu sei disso. Mas vamos caminhar. Veja só. Eu vou te explicar a legítima defesa putativa a partir de um exemplo, tá? Porque eu acredito que vai ser a partir do exemplo que vai ficar muito mais fácil a sua compreensão. Olha só. Vem comigo. Me acompanha no raciocínio. Imagine que sementinha do mal, chefe da boca aí da sua cidade, tem uma namorada linda, 20 anos, nova, na flor da idade. E naquele dia ela resolve sair com as amigas. E aí, Joãozinho tá lá no samba, no pagode, olha para aquela mulher, a mulher olha para ele, rola um clima. Ele chega para perto dela e pergunta para ela assim: tu mora onde? E aí quando ela vai falar, ele fala: tu mora aqui, ó. Tu mora no meu coração. Pronto. Ela se derrete toda e se apaixona por ele. E aí eles estão saindo dali, alguém vê e conta pro Sementinha do Mal. Passa o rato, Sementinha do Mal, tem um caboclo aqui que tá pegando a sua mulher. Não consegue dar o flagrante, mas no dia seguinte ele vai até a casa do Joãozinho e fala assim: Joãozinho, tu sabe quem eu sou? Aí ele fala assim: Sementinha do Mal. Aí ele: Sementinha do Mal é o... meu nome agora é Zé Pequeno. É isso? E diz pra ele assim: eu vou te matar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você levaria a sério essa ameaça vindo de um grande traficante da sua cidade? Sabendo que você, ainda que estivesse em erro, sem saber, saiu com a namorada, noiva, esposa dele? Eu creio que sim. Então veja só. Mas Joãozinho tinha que seguir sua vida. Não é verdade? Comprou uma arma,
colocou ela na cintura, velou ela na cintura para que ninguém pudesse ver e foi para a faculdade naquela semana normalmente. No segundo dia de aula, saindo da faculdade, o professor deu aula até mais tarde. Sabe aquela aula de constitucional, controle de constitucionalidade, que nunca acaba? Pois então, era aquele dia. O professor estava dando aula de controle de constitucionalidade, liberou a turma mais tarde, Joãozinho desceu para tirar dúvida com o professor, ficou conversando na portaria da faculdade, o seu carro estava longe, ele tinha chegado atrasado. Começou a caminhar em direção ao seu carro. Caminhando em direção ao seu carro, ele percebe vindo lá de longe uma pessoa. De repente, a luz do poste faz assim. Tchá, tchá. No cruzamento passa, sabe aqueles feno rodando com barulho de vento? Uma coruja faz um barulho assim. Eis que surge Sementinha do Mal. Sementinha do Mal pega sua mão e coloca atrás da cintura como se fosse sacar uma arma. Como se fosse sacar uma arma. Assustado, Joãozinho saca primeiro sua arma, abaixa, dá um tiro e mata. Acaba atingindo, vamos dizer assim, Sementinha do Mal. Quando Sementinha do Mal cai igual um saco de batata no chão, sabe o que ele tinha atrás, na mão dele? Aqui, ó. Uma Bíblia. Ele queria, na verdade, pedir perdão para Joãozinho. Entendeu? Na situação de Joãozinho, deixa eu te perguntar, dado todas as circunstâncias que eu te expliquei, acreditaria Joãozinho estar agindo em legítima defesa? Claro que sim. Isso é legítima defesa putativa. Quando a pessoa acredita estar agindo em legítima defesa, mas está sobre um erro imaculado que você não consegue ver. Legítima defesa putativa. Credor putativo. Outro exemplo. Mário trabalha numa empresa que vende produtos agropecuários. Então, toda semana ele sai para fazer aí venda de produtos agropecuários, não é isso? E aí ele vai visitando as fazendas no interior. É de costume nessa fazenda do interior que ele deixe a mercadoria, emita a nota e receba somente na outra semana. Tem um prazo aí, né, para eles poderem pagar. Emite a notinha, a duplicata, ou uma nota, ou um boleto, e aí tá, tudo bem. É assim que é sempre feito. Muitas vezes eles pagam à vista, fazem, entregam alguma coisa como dação de pagamento e tudo bem. Chegou sexta-feira, Mário é surpreendido com a sua demissão. Ele acaba sendo demitido. E ao ser demitido, ele não conta para os devedores que foi demitido. Vai uniformizado segunda-feira nas fazendas e pede para que faça o pagamento normalmente. O devedor, acreditando ser ele o credor, paga normalmente. Você também não pagaria? Pagaria. Paga em uma situação de um erro imaculado. Isso é o credor putativo, isso é legítima defesa putativa. Agora sim, agora vai ficar mais fácil você entender o que é casamento putativo, tá bom? Eu vou ler com você o conceito do professor Pablo Stolze e depois eu vou te dar o exemplo, porque eu acho que é com exemplo que vai ficar mais simples a sua compreensão do que é casamento putativo. Então vamos lá, olha só. Considera esse casamento putativo, olha, o matrimônio que, contraído de boa fé, por um ou ambos os consortes, noivos, nubentes, padeça de nulidade absoluta ou relativa, tem os seus efeitos jurídicos resguardados em favor do cônjuge inocente. Esse é o conceito de casamento putativo. Então, volta para mim aqui, olha só. O casamento putativo é aquele casamento em que o matrimônio ocorre com uma situação maculada, com uma situação velada de um erro ou de uma coação, por exemplo, que um dos cônjuges não sabia, ou ambos os cônjuges não sabia, ou apenas um dos cônjuges não sabia.
Entendeu? Deixa eu te dar o exemplo, e eu vou te dar dois exemplos que vai ficar mais fácil, acredito que vai esclarecer a sua mente. Eu costumo brincar com os meus alunos em sala de aula que o casamento putativo é o casamento do Manuel Carlos. Lembra aquele autor da Globo que fazia aquelas novelas que sempre tem uma Helena? Imagina a seguinte situação. Um casal briga, né? Acaba se separando, tá? Acaba se separando. E eles têm gêmeos, tá? Tem filhos, nascem gêmeos. O pai fica com um dos filhos, que é menino, e a mãe fica com uma das filhas, que é menina, tá? O pai vai para Londres, leva o filho para morar em Londres, ele vai fazer medicina em Londres, vira um médico renomado. Enquanto a mãe fica no Brasil vendendo quentinha no subúrbio do Rio de Janeiro. Certa vez vem esse médico renomado lá de Londres para o Brasil, e aí ele vai ficar num hotel na Zona Sul e vê uma mulher linda e deslumbrante vendendo quentinha na praia. Olha para ela, se apaixonam, vem aquela música, o cabelo dela fica todo esvoaçado, é a música do Fábio Júnior, eles se olham, se casam, se apaixonam e se casam. Nenhum nem outro sabe que ambos têm um impedimento no casamento, porque são irmãos. Aqui é um caso típico de casamento putativo, onde ambos estão de boa fé. E outra coisa, a boa fé aqui é a boa fé subjetiva, não é o padrão de comportamento pautado na lealdade, na probidade, como nós conhecemos na boa fé objetiva relacionada aos negócios jurídicos, relacionado às relações jurídicas contratuais, tá bom? Estou falando aqui de uma boa fé cujo o intelecto, né, o subjetivo, a intenção deve ser perquirida. Porque pode ser que um dos dois sabia e ainda assim cala segredo para conseguir o casamento. Aí a gente já estaria diante de uma outra situação e aí nós vamos ver junto o que isso acarreta com relação aos efeitos do casamento. E aí o que você poderia me perguntar de cara, que eu acho que é a primeira dúvida que vem, seria, tá bom, mas e se desse casamento eles tiverem filhos? Se passa para os filhos os direitos, alguma coisa vai mudar caso seja nulo ou anulável o casamento? Em torno dessa problemática, como fica a relação jurídica dos pais para com os filhos? Aqui, obviamente, por uma questão de eticidade, nada muda, tá? Não se aproveita aos filhos nenhum efeito da nulidade ou da anulabilidade com relação ao casamento putativo. Vamos utilizar tanto como regra o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal e o 1561, parágrafo 2º do Código Civil, que mais para frente a gente vai estar analisando. Então, com relação aos filhos, nada vai ser modificado, tá bom? Isso a gente precisa deixar bem claro, tá bom? Outra coisa que é super interessante, aqui já pegando um aspecto processual, é por isso que eu falo, a gente tem que ficar muito atento com a interdisciplinariedade, principalmente no exame da OAB. Cada vez mais as provas estão interdisciplinares. Então é muito comum eles pegarem um tema de direito civil e relacionar um tema de processo civil. E quer ver uma pergunta que seria muito simples de ser feita aqui? Se o casamento putativo precisa ser provocado ou pode ser reconhecido de ofício pelo juiz. Ou seja, verificando a situação no percurso processual, poderia o juiz, em sentença declaratória, declarar o casamento putativo e os seus efeitos? Essa é a pergunta. Poderia? Vamos lá. Vamos ver aqui. Olha o que diz o professor Pablo Stolze de uma forma muito acertada, com muita sensibilidade nesse ponto aqui. Entendemos que, dada a dimensão ético-social do Instituto sob análise, o juiz, no bojo do processo de nulidade ou anulação do casamento, não depende de provocação da parte interessada para o reconhecimento da putatividade, doutores. Pode, pois, fazê-lo de ofício, preservando os efeitos do matrimônio inválido. Tá bom? Então, pode sim o juiz reconhecer de ofício quando se tratar de casamento inválido. Com certeza, o próximo tema que viria relacionado ao casamento putativo seria os efeitos do casamento putativo quando reconhecido. Como é que ficam os efeitos do casamento? Pois você sabe, quando ocorre o casamento,
juntamente com o casamento, vem alguns efeitos decorrentes do casamento. Até porque o casamento ele é um contrato especial de direito de família. Essa é a natureza jurídica dele. Além das normas gerais que estão estabelecidas no Código Civil, há certa margem de negociabilidade. Mas nós temos deveres como fidelidade, coabitação, não é isso? Alimentos, herança, tudo isso decorre também do casamento. Então vamos lá, olha só. Primeira hipótese que a gente vai ter que dividir aqui. Se ambos os nubentes estiverem de boa fé. Preste atenção. A divisão aqui é assim. Se os dois estavam de boa fé, ambos estavam de boa fé, você vai ter uma consequência jurídica. Se apenas um deles estava de má fé, você terá outra consequência jurídica. E se ambos estiverem de má fé, uma terceira consequência jurídica. Então a primeira hipótese que nós vamos analisar é a hipótese em que ambos estão de boa fé. Contrai o casamento sem ter conhecimento do impedimento. Tá bom? Com relação à fidelidade, coabitação, extingue na hora com a sentença declaratória. Não há mais dever de fidelidade, não há mais dever de coabitação. Com relação aos alimentos, aqui muito cuidado. Porque no ímpeto, você vai falar, então extingue também os alimentos. Não. Em detrimento, e você já estudou isso em direito de família, em detrimento do princípio da solidariedade, tem que ser analisado no caso concreto. Preenchendo-se o binômio, necessidade de uma das partes, possibilidade do outro, ou seja, necessidade do alimentante, do alimentado, e possibilidade do alimentante, pode sim manter-se temporariamente, como a jurisprudência já se posicionou, o pagamento de alimentos, tá bom? O que não vai acontecer com relação à herança. Por que não com relação à herança? Porque a herança você tem outros herdeiros, isso impactaria na divisão da herança. Então aqui não teria mais o que fazer, não é isso? Então essa é a primeira situação. A segunda situação que a gente... meus amigos, olha só. Eu vou continuar essa aula para quem é aqui aluno do OAB Mastermind. Para que você não sabe, nós temos uma mentoria totalmente individualizada. Nós pegamos você pela mão, caminhamos com você desde o início de sua preparação até a sua aprovação. Não é cursinho, é uma mentoria. O que eu vou fazer com você é analisar a sua vida, um raio-x de como é a sua rotina. E de forma estratégica, com foco no resultado, eu vou montar um plano de estudo semanal, aonde você vai saber quando você vai acordar, o que você vai estudar. Entendeu? Aquele dia você vai saber exatamente tudo que você vai fazer. E outra, com material nosso, extremamente simplificado e focado no resultado. Com uma metodologia que só nós temos aqui no OAB Mastermind. Então, olha só. Eu vou continuar essa aula para quem é já membro do nosso portal. Vai estar lá no nosso portal. A gente tem um portal de membros onde você pode assistir essa e várias outras aulas. Mas o nosso foco não é aula. Vou colocar lá também as questões que já caíram na OAB com relação ao casamento putativo. Vou resolver com os alunos. Vou estar fazendo... explicando o enunciado, explicando por que a A está errada, por que a B está certa, por que a C está errada, por que a D está errada, dando a fundamentação legal, tá bom? Mas se você infelizmente ainda não é aluno do OAB Mastermind, fica por aqui, já deu para você ter um gostinho de entender um pouquinho mais sobre casamento putativo, tá bom? Então, meu muito obrigado. Aqui é o professor Roger Lippe. Me segue lá nas minhas redes sociais, me adiciona no Instagram e assiste quantas vezes você quiser essa aula aqui no YouTube, tá bom? Te vejo, até a próxima.